Brasil no mundo hoje. Ou seja, você acha que, apesar de tudo isso, a China ainda vê o Brasil como um parceiro VIP, de tipo, olha, beleza, tem todas essas questões, os caras não entraram na Rota da Seda, mas é eles ou nada. Na América do Sul, eles são relevantes. O outro país relevante, a Argentina, tá na mão da extrema-direita. O Milei tá lá nos Estados Unidos, tá querendo pegar todos os outros países. Ou você acha que a China, ela tá tão desacreditada do Brasil que ela nem vê o Brasil com essa importância que, pelo menos, eu tô vendo? A China tem uma visão mais sofisticada, mais estratégica em relação ao Brasil do que a esquerda brasileira, por exemplo. Então, você conversa com o policymaker chinês, por exemplo, sobre o Brasil, eles têm uma visão de um país que precisa se reindustrializar, um país que não pode empobrecer, um país que não pode ter o seu tecido social esgarçado com o processo de regressão social que vivemos nos últimos 6 anos, ou seja, eles têm uma visão muito sofisticada sobre o Brasil, sobre o nosso futuro. Eu ouso dizer que tem uma visão muito mais sofisticada do que a própria esquerda brasileira tem no Brasil, né? Eu acho que o problema é nosso, eu acho, né? Não é do chinês, vamos dizer assim. Eu acho que esse que é o X da questão. E aqui eu faço essas críticas todas aqui, pessoal, só para deixar muito claro, eu falo isso como um governista, viu? Não estou falando como oposição ao governo Lula, mas que essas questões têm que ser debatidas entre nós, né? O Itamaraty não pode ter o poder que eles têm para ditar a nossa política externa, né? Nós não podemos ter na Embaixada do Brasil, por exemplo, na China, que é uma embaixada estratégica, o vice-chanceler do golpe de 2016, que é o Mauro Galvão, por exemplo. Não podemos ter. Nós não podíamos ter, por exemplo, como Sherpas, ou seja, como o responsável político pelo Brasil nos BRICS, não é? Esqueci o nome dele, que foi aquele embaixador responsável por trazer aquele... É o responsável pela Ásia, o Saboia. O Antônio Saboia, ou seja, daí você tira, por exemplo, como o Brasil leva a sério os BRICS, ou seja, nós temos um embaixador do Brasil na China, que ele é do mainstream do Itamaraty, foi o vice-chanceler do golpe de 2016. O Sherpas do Brasil nos BRICS, ele é uma figura, no mínimo, controversa e ligada à extrema-direita, vamos dizer assim, à direita e à extrema-direita, né? E o nosso chanceler diz que o Brasil é o Ocidente, né? Então, eu estou tirando... É ele que diz que o Brasil é o Ocidente, né? Então, daí você tira os limites da nossa política externa, entendeu? Ou seja, que é parte dos limites gerais do nosso governo em frente, inclusive, né?